Oi, pessoal! Fiquei de falar com vocês sobre como fazer para aliviar a ansiedade e hoje eu estou aqui para fazer exatamente isso. Então, se você sente preocupações exageradas, você está sempre ou ruminando alguma coisa do passado, pensando no que alguém falou, no que você disse, se arrependendo, ou preocupado com o futuro, pensando em mil cenários negativos, está sempre com a cabeça em outro lugar, preocupado, pensando em problemas, você não consegue desligar a mente, sua mente parece ter pensamentos acelerados, você nem percebe, mas já pensou mil coisas diferentes. Às vezes é difícil desligar na hora de dormir também. Tem gente que tem ansiedade que atrapalha muito o sono, tem gente que tem uma ansiedade, mas que na hora de dormir acaba conseguindo desligar e dorme bem. Então depende qual é o seu caso. Mas você se identifica com isso? Você sofre por antecipação, coisas que nem aconteceram ainda, você já fica imaginando mil coisas? Se você se identifica com isso, ouça esse áudio até o final, porque eu vou dar muitas dicas legais de como lidar com tudo isso. E se você conhece alguém que sofre com isso, encaminhe esse áudio para a pessoa, porque vai ajudar muito. E uma dica que eu já vou dar então também. Se você tem dificuldade em ouvir áudio, né? Você fica impaciente, uma coisa que você pode fazer é coloca o áudio justamente para tocar enquanto você está fazendo outra coisa. Essa é a vantagem do áudio. Você não precisa ficar olhando para a tela. Você pode ouvir quando você está dirigindo, você pode ouvir quando você está lavando louça, você pode ouvir enquanto está fazendo a barba, se maquiando, certo? Caminhando, separa um tempo durante o dia para fazer uma caminhada, nem que seja uma volta no quarteirão. Você já consegue ouvir um áudio que vai te inspirar e vai mudar o jeito de você enxergar a sua vida e lidar com as coisas. Então é um investimento que vale muito a pena. E vamos então falar da ansiedade, como que a gente pode fazer para manejar. Tem a ansiedade que é crônica, que é uma sensação constante de preocupação. E tem o pico de ansiedade, a crise de ansiedade, às vezes até um ataque de pânico. A respiração, vocês já devem ter ouvido falar que respiração é uma ferramenta muito poderosa. É uma coisa bem biológica que você pode usar para aliviar a ansiedade. Mas hoje eu não vou falar só do biológico, não. Eu vou falar um pouco de tudo, do que você pode fazer do biológico e também como você pode fazer para manejar os pensamentos. Porque vou falar a verdade para vocês: se você não souber manejar os seus pensamentos que estão causando o sentimento de ansiedade, só o biológico não é suficiente. Seus pensamentos vencem as técnicas, os exercícios todos que você faz do biológico. Então, ouça o áudio até o final para você entender com todos os detalhes tudo que você precisa fazer. Então, do ponto de vista de técnicas que você pode fazer que vão mudar os neurotransmissores que você produz no seu cérebro e vão conseguir te tranquilizar. A respiração é a mais importante delas, se você fizer corretamente. A pessoa ansiosa, ela respira rápido demais e uma respiração superficial, curta. Então, se você respirar desse jeito, você se torna mais ansioso ainda. Se você começar a respirar desse jeito agora, curtinho, rapidinho, pode ser que você comece a se sentir ansioso. Uma pessoa que tem pânico, ela até desencadeia uma crise de pânico se ela fizer isso. Já se você fizer o contrário, você puxar o ar, segurar um pouquinho e você soltar bem devagar, que é o mais importante, a expiração lenta, você soltar o ar devagar, isso tem um efeito fisiológico calmante por uma série de motivos. Então você tem conexão das vias respiratórias com o coração e com o cérebro. Você consegue apaziguar as ondas cerebrais. Olha que interessante. Especialmente se você conseguir fazer movimentos abdominais, isso é melhor ainda, porque aí você tem uma ativação do nervo vago que passa por ali. Mas se você não conseguir, não se preocupe, pelo menos faz a expiração bem lenta. Vocês podem até fazer o teste, vocês estão fazendo um alongamento. Vamos supor você se inclina, estica as pernas no chão, senta com a perna esticada, inclina o corpo para cima da perna e aí você vai alongar os músculos atrás da sua perna, atrás do joelho, atrás das coxas. E aí você vai soltar o ar bem devagar e você vai perceber que quando você solta o ar, essa musculatura dá uma relaxada e você consegue abaixar um pouco mais. Então aí tem uma evidência muito nítida para todo mundo que realmente a expiração tem esse efeito fisiológico para relaxar. Então você pode usar a respiração tanto preventivamente, você todos os dias parar uns minutinhos para ficar respirando bem devagar e soltando o ar mais devagar do que você puxa o ar, e você pode
também usar isso no momento de crise. Inclusive tem aplicativos em que você vê a bolinha crescendo e a bolinha soltando. Posso sugerir alguns aqui na descrição. E você consegue colocar o tempo, programar o tempo para a bolinha. E eu sugiro que você inspire e puxe o ar em 3 a 4 segundos. Segure um pouquinho, 1, 2 segundos e solte em pelo menos 8 segundos. Pode até ser mais, 10, 12 segundos. O tempo da expiração tem que ser muito mais longo do que da inspiração, que é quando você puxa o ar para dentro. Então, isso é uma coisa que vocês podem fazer até no momento de crise, porque ajuda você a distrair dos pensamentos que estão causando o sentimento de ansiedade naquele momento, porque você pode não ter certeza que é isso que aconteceu, você nem prestou atenção no que você estava pensando, mas no momento de ansiedade, tem uma interpretação que seu cérebro está fazendo sobre o que está acontecendo. Vamos supor que você começa a sentir um mal-estar ali, você nem discrimina muito bem o que está acontecendo, mas aquilo vai te assustando, e você começa a ter um ataque de pânico. Teve uma interpretação negativa do seu cérebro de que algo muito errado estava acontecendo. E aí, quanto mais você sente isso, mais você foca a atenção naquela sensação de que algo errado está acontecendo, pior você se sente, mais a ansiedade vem. E aí que a pessoa acaba tendo ataque de pânico. Então, mesmo que não tenha sido um pensamento específico, e às vezes é, do tipo, meu Deus, como vou pagar as contas esse mês? Ou, meu Deus, essa pessoa vai falar mal de mim, eu vou perder o emprego. Sabe? Às vezes é um pensamento desse tipo, e às vezes nem é. Às vezes foi só uma interpretação do ambiente em geral que o seu cérebro fez. E de qualquer forma, seja qual foi o gatilho, o que você precisa fazer é desfocar daquela sensação. É achar algo diferente para você focar a atenção que te lembre que existe paz, que não tem nada grave acontecendo nesse exato minuto e que você vai ficar bem. E uma forma de distrair é focando a atenção na respiração bem lenta. Mas tem outras formas de distrair. Você pode, por exemplo, ir até uma janela, ficar olhando o céu, as pessoas passando na rua, o sol batendo nas árvores, as folhas balançando em alguma árvore, carros passando, vendo que a vida está normal lá fora, e isso também te ajuda a distrair da sensação de mal-estar que você estava sentindo. Mas, como eu falei para vocês, isso não é suficiente se você não aprender a achar pensamentos melhores, a questionar os pensamentos, a achar evidências diferentes. Por quê? O que acontece, gente? As pessoas ansiosas, elas pensam demais em cenários negativos. Elas acham que, ao pensar no negativo, elas estão se preparando para se proteger, para cuidar, para fazer alguma coisa. E, na verdade, não é isso que acontece. Na verdade, elas só causam um estresse danado no organismo. Muitas vezes sofrem à toa, porque aquilo que elas estão pensando nem vai acontecer. Então, uma dica é a gente pensar assim: quando acontecer o problema, a solução vem junto. Então não adianta eu ficar pensando agora no que eu vou fazer para resolver esse problema, porque agora não tem a solução. Vocês já pararam para pensar a quantidade de vezes que vocês estavam vivendo alguma coisa e vocês não tinham necessidade de uma solução ainda, porque o problema não estava acontecendo. Mas conforme vocês foram vivendo necessidades diferentes, também apareceu uma solução diferente? Então vocês estudaram, as matérias foram ficando mais difíceis, mas você foi aprendendo a lidar com aquilo. Ou você perdeu o emprego e antes de não dar tempo de você pagar o aluguel ou alguma coisa desse tipo, já apareceu uma outra oportunidade, apareceu uma ajuda, apareceu um caminho. Então a gente tem que pensar nisso. Não adianta eu ficar pensando em problemas que eu posso ter no futuro, porque nesse momento o problema ainda não está acontecendo. E se nesse momento ele não está acontecendo, eu não tenho necessidade da solução por enquanto. Então eu posso confiar que a solução vai vir junto. E aqui vem a dica mais importante sobre a questão dos pensamentos gerando ansiedade. Se você ficar pensando todos os ICs negativos que podem acontecer, não tem como você não sentir ansiedade. Olha o que você está fazendo com o seu organismo. Você fica pensando, e se o carro, sei lá, explodir o pneu e ele capotar? E se
for fora do meu controle, isso pode acontecer. A outra pessoa estiver bêbada e virar o carro em cima de mim. E se o meu chefe não gostar do que eu fiz e me demitir, como é que eu vou pagar as minhas contas? E assim por diante. Não tem como você pensar esse monte de ser negativo e não sentir ansiedade. Você está criando um cenário no seu organismo, você está visualizando um quadro totalmente horrível, sendo que quando a gente visualiza, a gente gera efeitos fisiológicos no nosso organismo. Então você está criando um cenário de estresse e muitas vezes à toa, porque é enorme a quantidade de vezes que as pessoas sofrem por coisas que não acontecem. Então você achou que estava se preparando para algo ruim no futuro, mas na verdade você estava só se desgastando. E aí, quando algo ruim realmente acontece, o que já é raro, se a gente parar para pensar, a nossa vida tem muito mais fartura, abundância, cuidados, bem-estar do que problemas. A gente tem comida todos os dias, a gente tem o nosso teto, a gente sai para trabalhar e volta em segurança, né? Então a gente fica com uma visão errônea, desproporcional dos problemas, quando a gente foca demais nos problemas. Quando a gente assiste demais sobre violência, sobre coisas ruins que podem acontecer, tá? No cenário político, financeiro. Então a gente fica com um erro de cálculo no nosso cérebro. A gente precisa conseguir focar a atenção nas coisas como elas realmente são. E na proporção que elas realmente são, a gente está majoritariamente bem. A gente está majoritariamente seguro, saudável, tendo dinheiro para pagar as coisas necessárias do dia a dia. Então a gente faz esse erro de cálculo e a gente pensa que pode acontecer coisas muito ruins que a gente precisa se preparar para elas, mas na verdade a gente só se desgasta à toa, porque a probabilidade de acontecer algo realmente ruim é muito pequena. E se acontecer algo ruim, a gente não vai estar bem para lidar com aquilo, porque o desgaste à toa que você viveu por meses, por anos, sofrendo por antecipação, pensando em problemas inexistentes ou aumentando problemas existentes, fez com que você tivesse com os recursos da sua mente aquém do que poderiam estar. Você não vai estar tão bem para enxergar soluções, para conseguir lidar bem com o que acontece. Então, muito melhor é você viver bem, viver feliz, focando a atenção no que está dando certo, no que está acontecendo de bom. E se acontecer um problema, você lidar com ele. Então, isso, inclusive, é uma coisa para se pensar. Se acontecer um cenário desses ruins, eu lido. Eu lido quando acontecer, mas eu não vou sofrer por antecedência, até porque pode ser que não aconteça e não vale a pena o custo, o preço de eu me desgastar, até porque se eu me desgastar, vai ser mais difícil de eu achar uma solução. Então o preço é muito alto, eu não posso me dar o luxo de ter um pensamento negativo, porque isso me atrapalha a minha performance, atrapalha a minha capacidade, inclusive de atrair a solução para os problemas. Então, eu preciso tomar cuidado com os meus pensamentos. Então, uma coisa a ser feita é exatamente o contrário. Por que não ficar pensando esses positivos? E se aparecer alguma coisa que eu não estou nem esperando, que me traga o dinheiro que eu estou precisando e eu consiga pagar as contas? É só no final do mês ou é só no começo do mês que vem? Eu vou dar um jeito, pode aparecer, eu não sei por onde. Mas e se uma boa alma me mostrar um caminho? E se tiver uma solução bem aqui diante do meu nariz que eu não enxerguei ainda, mas que eu vou enxergar? Então, pessoal, uma coisa que ajuda muito no manejo da ansiedade é inclusive você passar um tempo devaneando, sonhando acordado sobre coisas boas, sobre como seria legal se tal e tal coisa der certo, como seria a sua vida, como você se sentiria bem, como seria gostoso. Porque quando você faz isso, você tem um efeito fisiológico no seu organismo. E além disso, você está mudando a sua vibração. E com isso, você consegue realmente atrair coisas boas. Mas assim, nem pensando em vibração, não é hora de pensar nisso, até porque eu sei que as pessoas ficam todas tensas. Ai meu Deus, o que eu estou atraindo então, já que eu estou ansioso? Não fique pensando nisso. Pense apenas no bem-estar. O que seria bom você pensar nesse momento para te fazer se sentir bem? Pensa só no alívio da ansiedade. O que você pode fazer, o que você pode pensar
para, nesse momento, o seu dia ficar gostoso. E a gente tem esse recurso da imaginação aqui dentro da gente, carregando com a gente. Então, você não precisa de nenhum aparelho especial, nenhuma ferramenta especial. Tá aí, dentro de você. Qualquer momento você pode parar e ficar devaneando sobre coisas boas. É o oposto de ficar passando horas e horas pensando em problemas e como achar uma solução. Até porque, quando a gente pensa em como achar uma solução, sem querer, a gente está focando mais ainda no problema, em como é difícil achar o problema, e aí a gente não tem acesso à solução. Muito melhor é a gente ficar devaneando a respeito da coisa já resolvida, da coisa funcionando, sem pensar qual foi o caminho que fez ela funcionar, só já dando tudo certo. E aí o seu cérebro entende que já está dando certo mesmo e vai ficar muito mais fácil dele querer te mostrar os caminhos para você chegar naquilo. Então, toda vez que a gente passa um tempo pensando a respeito de algo, o seu cérebro vai entendendo que aquilo já é a sua realidade. E se aquilo já é a sua realidade, então ele tem que fazer ser daquele jeito mesmo. E aí vem ideias na sua cabeça, vem soluções, vem inspiração de alguma ação que você pode fazer, que vai te trazer aquilo que você está já devaneando a respeito como se fosse realidade. Então, o seu cérebro faz de tudo para tornar realidade aquilo que você está pensando a respeito. Então, por isso que uma dica maravilhosa para lidar com a ansiedade é você pensar a respeito do que você quer como se já tivesse acontecendo. Você pensar a respeito de coisas boas. Claro, se você pensa a respeito do que você quer e isso te gera uma angústia porque você pensa que não está acontecendo ainda, então não pense especificamente sobre aquele assunto. Tire esse assunto da cabeça, agora é a hora de desfocar daquilo. Pense em um assunto mais fácil, alguma coisa que não te gere essa sensação de angústia por algo a ser resolvido ainda. Pensa numa lembrança boa de uma viagem, de um momento gostoso, um início de namoro, alguma experiência gostosa com os filhos pequenos, filhos adultos, qualquer situação que te faça uma sensação de bem-estar, de que as coisas dão certo para você. E fique um tempo nessa sensação, para você permitir que o seu cérebro se adapte a essa sensação e entenda o que você está buscando e te mostre mais disso na sua vida, tanto do que já está acontecendo, desse tipo que às vezes está passando batido e você não está nem notando, você tem tantas coisas boas acontecendo, quanto para o seu cérebro te mostrar caminhos para você ter mais disso ainda. E, fora essa questão do manejo dos pensamentos, tem mais coisas para você fazer para ajudar o seu organismo biologicamente a lidar com a ansiedade. Já que aqui estamos falando de tudo, né, que você pode fazer, você precisa saber então que você também deveria praticar atividade física. Atividade física ajuda na ansiedade por uma série de motivos, tanto pelos neurotransmissores que você produz, que são antidepressivos e tratamento para ansiedade naturais, quanto também porque a atividade física faz você respirar mais intensamente, faz você ficar presente no momento presente, te ajuda a parar de pensar um monte de coisa e faz o sangue circular. E tudo isso te ajuda a sentir um alívio na ansiedade. Então, se você não pratica ainda, coloque na sua rotina atividade física, se possível, diariamente. Você vai sentir diferença em como é o seu dia quando você pratica. E a última dica de hoje é você aprender a meditar. Se você aprender a aquietar a mente, a sugestão é que você escolha algo para focar a sua atenção. Pode ser um som monótono, como o som do ventilador, ou uma música relaxante, sem batida nenhuma, aquela que tem um som bem contínuo, tem algumas aqui no canal. E aí você pode focar a atenção naquilo, ou olhar para o vídeo na tela e focar a atenção no movimento de alguma coisa, às vezes no movimento do fogo, às vezes no brilho ali na água, e isso te ajuda a ter algo em que você foca a atenção para deixar os pensamentos irem aquietando. Então, isso é outra técnica super legal para você conseguir parar de pensar tanto, desligar um pouco a mente, aprender a ter espaços sem estar pensando em nada. E aí você vai ver o alívio que isso traz, porque só de você não estar pensando em nada, a gente já se sente melhor, porque pelo menos você parou de pensar coisas negativas, já que era o que você mais pensa. Então, esse é um exercício que eu sugiro que você faça quando você já está com a mente um pouquinho mais tranquila, porque é mais fácil. Por exemplo, logo ao acordar, você ainda não olhou nenhum WhatsApp, nenhuma mensagem, nenhum e-mail, não entrou em contato com nenhum problema do dia ainda, aí você já senta ali na beiradinha da cama e já aquieta a mente um pouquinho.
Então, essas foram algumas dicas do manejo da ansiedade. Se eu for falar tudo, eu vou ficar até amanhã aqui falando. Mas quem tiver interesse, já entre na fila de espera para o meu próximo curso de inteligência emocional e psicologia positiva. Eu vou deixar o link aqui na descrição. Um beijo, gente. Até uma próxima.